Capítulo 179 Esquema. Zhao Feng inspecionou o local. A partir do momento em que ele entrou, seu olho esquerdo tinha escaneado toda a paisagem, incluindo onde alguns guardas foram alocados. Houve uma coisa que poderia ser confirmada: este lugar realmente era a parte mais central e era o mais protegido. Quan Shen tinha passado 2 a 3 dias de tempo para chegar aqui, e pelo menos 40 guardas foram mortos até aqui. Zhao Feng sabia que havia várias centenas de guardas dentro do castelo, e que não era fácil para Quan Shen chegar aqui. Este último deve ter pago um preço muito alto, embora sua força estivesse no ápice do quarto céu do reino ascensionado. Com a mentalidade de Quan Shen, ele deixaria alguém levar as recompensas. Portanto, a proposta de Quan Shen para dividir os tesouros em meio a meio definitivamente não era realista. Zhao Feng entendeu que, usando Quan Shen, tinha chegado à área central com menos dificuldade. O quarto à sua frente era do mesmo tamanho que uma sala de estar, se não um pouco maior, e a aura dentro poderia fazer o coração de qualquer cultivador bater mais forte. Um resquício da aura liberada daquele quarto é mais potente do que uma arma espiritual normal. Os sentidos de Zhao Feng eram ainda mais nítidos do que os de Quan Shen. Afinal de contas, ele já tinha encontrado uma arma espiritual antes. As armas espirituais eram extremamente preciosas e a maioria dos clãs só tinha uma ou duas que eram tratadas como uma herança. Além disso, esta era apenas uma pequena porção da aura, provavelmente nem sequer era 1/100º da verdadeira aura. Irmão Zhao, por que não nos separamos? Um de nós distrai a maioria dos guardas enquanto o outro entra no tesouro e rouba todo o tesouro. Quan Shen esboçou um sorriso. Roubar? Irmão Quan, não faça isso parecer tão ruim. Não há nenhum dono aqui. Quem sabe quantos anos se passaram desde a sua morte. Nós estamos levando isso em plena luz. Zhao Feng riu. Sim, nós estamos levando. Quan Shen riu e reprimiu a raiva em seu coração. Desde quando essa formiga ousou falar com ele dessa maneira? Os dois então discutiram quem atrairia os guardas e quem pegaria os tesouros. Zhao Feng primeiro escaneou todo o quarto e pegou traços de matrizes lá dentro. Seu olho esquerdo mal podia ver através das paredes e ver as linhas de contorno. Irmão Zhao, suas habilidades de movimento são muito boas, então não há muito problema para você distrair os guardas. Claro, se você não quiser, eu vou. Quan Shen disse generosamente, como ele não se importava qual escolha Zhao Feng faria. A maioria provavelmente escolheria o último, pois eles só se sentiriam seguros se fossem o único a levar os tesouros. Está bem. Vou distrair os guardas. Zhao Feng respondeu. Certo. Quan Shen estava um pouco surpreso, mas ainda riu friamente em seu coração. Não importa o que você escolhesse, pois você ainda é uma peça de xadrez que está sendo enviada para a morte. Em primeiro lugar, Zhao Feng tinha acabado de chegar ao castelo e não sabia alguns dos perigos ocultos. Se ele escolhesse distrair os guardas, ele atrairia cada vez mais perigo. Em segundo lugar, se Zhao Feng optou por entrar no tesouro, tudo o que Quan Shen precisava fazer era distrair os guardas e, em seguida, desaparecer sem deixar vestígio, o que significava que os guardas iriam retornar às suas posições anteriores. Portanto, Quan Shen não se importava que escolha Zhao Feng fizesse, pois ambas as escolhas soletravam a morte para ele.
Havia cerca de 20 a 30 guardas estacionados perto do quarto, cuja força variava entre o quarto e o sexto céu, então distrair esses guardas era um trabalho perigoso. De acordo com o plano, Zhao Feng precisava distrair pelo menos metade. Peng! Zhao Feng lançou uma onda de ar que se seguiu e atingiu as paredes e sacudiu todo o quarto. O quarto tinha uma matriz protegendo-o, e no instante em que foi atingido, um brilho vermelho apareceu que chamou a atenção de alguns guardas nas proximidades. Seng! Sou! A figura de Zhao Feng ficou turva quando ele atraiu de 10 a 20 guardas para a área externa. Destes guardas, cerca de 10 ou mais estavam no quarto céu, 4 no quinto céu, e apenas um guarda prateado no sexto céu. Grande trabalho, irmão Zhao. Quan Shen riu presunçosamente enquanto a alegria e a frieza brilharam em seus olhos. Depois de ser perseguido por tantos guardas, talvez apenas Yang Gan fosse capaz de recuar sem ser prejudicado. Até Beimoi e ele próprio o considerariam extremamente perigoso. Além disso, Zhao Feng tinha acabado de entrar no castelo e não conhecia nenhum dos outros perigos. A figura de Zhao Feng transformou-se em uma pós-imagem enquanto ele circulava sua força verdadeira do vento celestial para o máximo, com velocidade superior à da maioria dos cultivadores no quarto céu do reino ascensionado. Isto era porque tinha alcançado um nível elevado na técnica Deus do Vento Celestial, e a pureza de sua força verdadeira era mesmo melhor do que os cultivadores normais no quarto céu. Além disso, Zhao Feng tinha mesclado sua pintura de ilusão de peixes nessa habilidade, o que fez sua velocidade ainda mais rápida do que a de Quan Shen. Além disso, esses guardas usavam armaduras pesadas, o que aumentou suas defesas, mas impedia sua agilidade e movimento. Usando sua agilidade, até os guardas do quinto e sexto céu não conseguiriam alcançá-lo em um curto espaço de tempo. Seu olho esquerdo podia ver através das paredes e prever alguns dos perigos escondidos. Quanto à paisagem, ele estava ainda mais familiarizado com ele do que Quan Shen. Logo depois, Zhao Feng tinha atraído esses guardas para a entrada do edifício. Neste momento, os guardas que ainda conseguiam acompanhá-lo eram os guardas do quinto céu, assim como o guarda prateado. Apenas a velocidade do guarda prateado estava em paridade com Zhao Feng, mas sua agilidade era muito pior. O olho esquerdo de Zhao Feng podia examinar o corpo do guarda e ver o fluxo de energia interna, o que lhe permitia prever os ataques de antemão. Zhao Feng conseguiu driblar os ataques do guarda prateado muitas vezes. Se ele fosse atingido, ele ficaria gravemente ferido, se não até mesmo morto, apesar de sua técnica parede de prata ter sido treinado para o seu nível mais alto. Mas Zhao Feng, que tinha o misterioso olho esquerdo, controlou toda a situação. Depois de correr para fora do edifício, a paisagem tornou-se plana, o que tornou difícil para ele usá-lo como vantagem. A distância entre Zhao Feng e a guarda prateado diminuiu gradualmente. Uma vez que o guarda alcançou e conseguiu parar, os outros 4 guardas de armaduras pretas no quinto céu chegariam, o que quase garantiu sua morte. Uma camada de sangue azul apareceu dentro do corpo de Zhao Feng, que desprendeu uma forte aura da alma. Instantaneamente, sua energia mental, concentração e sentidos aumentaram. O poder da linhagem era algo que o próprio Zhao Feng não entendia, mas a diferença era óbvia. O mesmo soco com o poder da linhagem poderia ter de 3.000 a 5.000 kg, enquanto que sem ela era apenas de 1,5 mil a 2.000 kg.
Neste momento, a velocidade de Zhaofeng aumentou instantaneamente. Q. A velocidade de Zhaofeng quase dobrou e até ultrapassou a do guarda prateado que estava no sexto céu do reino ascensionado. O último poderia ter cultivo elevado, mas sua velocidade era apenas um pouco mais rápida do que aqueles no quinto céu. Em um piscar de olhos, Zhaofeng tinha corrido dezenas de jardas. Ele então se virou e pegou seu arco Luo e apontou uma flecha azul nela. Estando no meio do ar, ele podia ver a situação de Quan Shen com seu olho esquerdo. Depois que o último entrou no salão e tocou a matriz, os 10 guardas próximos ou mais começaram a perseguir ele, mas pelo caminho até o quarto ser pequeno, o número de guardas que poderiam passar de uma vez era limitado. Quan Shen era extremamente astuto. Ele bloqueou um lado da entrada e tentou tirar alguns tesouros enquanto lutava com os guardas ao mesmo tempo. Os diferentes tipos de tesouros liberaram auras puras e atraentes que fizeram seus corações baterem. Peng. Quan Shen tentou pegar um item, mas ele foi bloqueado por uma camada de luz branca e quase foi ferido. Droga! Todos os tesouros têm matrizes em torno deles. A expressão de Quan Shen era sombria. Ele havia tentado muitas vezes e sabia que essas matrizes não podiam ser quebradas em um curto espaço de tempo. Foi uma sorte que seu cultivo tenha aumentado significativamente desde que ele entrou no julgamento. Ele tinha uma arma mortal de nível médio, o que significava que ele poderia facilmente matar os guardas de armaduras pretas no quarto céu. Esse retardado do Zhaofeng deve ter morrido depois de atrair a atenção de tantos guardas. Quan Shen sentiu um pouco melhor depois de pensar em Zhaofeng. Ao mesmo tempo, fora do edifício. Bang! Sou. Um objeto azul voou pelo ar e causou a queda da temperatura nas proximidades. O símbolo de lótus de gelo no arco Luo subitamente se iluminou quando foi puxado para trás, e sob a temperatura de congelamento, ele se transformou em uma flecha de gelo transparente. K. A flecha atingiu a cabeça do guarda prateado e quebrou no impacto. Com a força atual de Zhaofeng, ele não conseguiu romper as defesas do guarda prateado, especialmente quando o forte deste guarda era a defesa. O guarda prateado saltou em direção de Zhaofeng, ileso. No entanto, tal como se moveu, as suas ações abrandaram e uma camada de gelo se formou sobre o seu corpo. Uma terrível frieza se estendia de 4 a 5 metros do guarda prateado. Deng! 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 Os guardas de armaduras pretas atrás congelaram em seus passos quando entraram na área de efeito congelante. Em apenas poucos segundos, 4 guardas no quinto céu do reino ascensionado se transformaram em esculturas de gelo. Apenas o guarda prateado mal conseguia lutar contra o frio. Neste momento, o guarda prateado assim como os 4 guardas de armadura preta foram controlados por uma flecha de Zhaofeng. O efeito era muito maior do que Zhaofeng esperava. Este último abriu seu olho esquerdo e percebeu que uma camada de gelo estava se estendendo através do corpo do guarda, logo chegando ao núcleo onde a energia era armazenada. Esses guardas não tinham vida, mas tinham muitas partes dentro. Uma vez que foram congelados, isso afetaria a quantidade de energia transferida. Pelo que parece, os 4 guardas de armaduras pretas tinham sido selados em gelo e não seriam capazes de escapar em um curto espaço de tempo. Era o guarda prateado que ainda resistia, mas mesmo que pudesse atravessar o efeito de congelamento, sua velocidade seria restrita. Vamos!
Zhao Feng não se incomodou mais com esses guardas e voltou para o prédio. Na área central, Quan Shen ainda estava enfrentando os guardas, mas esses guardas não pareciam ser inteligentes ou então já teriam chamado as centenas de guardas restantes. A menos que alguém estivesse no reino espiritual verdadeiro, ninguém seria capaz de escapar de tal fluxo de guardas. Zhao Feng pousou em um telhado próximo do quarto e assistiu ao show abaixo. Quando Zhao Feng voltou, os guardas de armaduras pretas que não o tinham alcançado mais cedo voltaram para o quarto. Um total de 20 a 30 guardas de armaduras pretas estavam prestes a cercar o quarto. Aquele pirralho Zhao Feng já morreu. A expressão de Quan Shen mudou quando ele cortou fortemente para frente, cortando 2 guardas em vários pedaços. Correr. Ele correu em direção à saída do prédio, mas antes dele chegar, um frio prateado veio dela. Ah! Quan Shen soluçou enquanto olhava para aquele guarda prateado envolto em uma camada de gelo. Hehe! Uma figura riu levemente e entrou no tesouro enquanto Quan Shen estava sendo perseguido pelos guardas. No momento, não havia guardas restantes nas proximidades.